sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou comandar e moderar este nosso encontro. Estamos no 46º episódio do podcast que tem como tema a importância da aplicação das dimensões ISD impactando as pessoas nas organizações. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar em português para ficar muito mais fácil, ambiente, social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, da Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. José Augusto Figueiredo, presidente da LHH Brasil e vice-presidente da LHK Latam. Muito obrigado, Zé Augusto, por você estar aqui. Vou ficar no Zé Augusto para ficar mais fácil, para a gente conversar aqui mais um pouco. E o Augusto Roque, o sócio consultor da Molécula Consultoria, especialista em SD. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui conosco, bacana a gente começar esse diálogo, um diálogo que tem uma pauta especial e quero só fazer uma breve introdução aqui para a gente poder esquentar, né? Todos aqui, especialmente vocês, mas o nosso público tem nos acompanhado e especialmente a sociedade como um todo, entendendo o quanto o tema sustentabilidade hoje já permeia as discussões, né? No mundo empresarial, nem precisa dizer, o mundo empresarial abraçou a causa desde lá atrás, né? O ambiente corporativo demonstra suas atitudes sustentáveis, evidencia isso, cada vez mais a gente percebe que as empresas estão envolvidas sob todos os pontos de vista, em todos os setores econômicos, isso é uma pauta mundial. O poder público cada vez mais também avança nessa discussão, porque a demanda do poder público, quando
pauta uma ação como essa é uma transformação coletiva, né? Seja no ambiente legislativo, seja no ambiente executivo. E a sociedade começa a perceber que aquilo que se fala, ou que se falava especialmente pela voz dos cientistas do clima, hoje estão presentes e muito presentes no mundo todo, né? Não precisamos nem dizer ou recordar o que aconteceu aqui no Brasil, as mudanças climáticas impactando o Rio Grande do Sul de uma forma extrema. Então, quando a gente fala do extremo climático, nós temos hoje um exemplo típico no Brasil e que ninguém mais consegue esquecer. Portanto, o tema e as condições estão mais do que postas. E aqui eu faço a primeira provocação para vocês, porque o nosso tema é como a aplicação do ESG envolve as pessoas. E esse, na minha opinião, é o maior desafio. Porque envolver pessoas significa mudar comportamentos e atitudes. E vocês, os dois, lidam muito com pessoas e sabem o quanto é difícil fazer essa demonstração, mesmo com os fatos mais do que evidenciáveis. Portanto, nós vamos começar o nosso debate pensando nessa, vamos dizer assim, nessa coisa mais acima da nossa percepção, para que o nosso diálogo aqui possa ser bastante esclarecedor e que a gente possa dar ao nosso público um pouco das nossas percepções e encaminhamentos. Então, José Augusto, eu vou começar com você, agradeço a presença e, ao cumprimentá-lo, por favor, falar um pouquinho para todos aqui que nos acompanham sobre sua carreira e atualmente como CEO da LHH Brasil e Latam. É um prazer. Seja muito bem-vindo, viu, José Augusto? Prazer estar aqui contigo, Lívio, Augusto. É sensacional a gente poder conversar sobre esse tema. Né? Hoje eu exerço alguns papéis, né, que conectam a minha carreira. Eu dirijo essa consultoria internacional, que é a LHH, uma empresa do Grupo Adecco, que é um grupo suíço, mundial, e na América Latina a gente está presente em vários países. Eu já trabalho nessa organização há 22 anos. Eu tive uma carreira, né, me formei como engenheiro mecânico, né, e logo que eu me formo, eu começo a trabalhar no desenvolvimento de mercado para a empresa na época e descubro que, no fundo, eu era um grande vendedor, né? A minha mãe ela falou que já sabia isso, não sei para que você foi fazer engenharia, né? Mas digamos que eu me tornei um engenheiro, né, de vendas, bastante processual, mas sempre muito inclinado à questão do ser humano. Trabalhei e desenvolvi minha trajetória na área de marketing, na área de supply chain, sempre gostei de muitas variedades e depois, num determinado momento, um dia, um cliente importante que eu tinha, ele chegou e me chamou para trabalhar na área de compras, né? Eu falei, mas eu sou um vendedor, eu sou um cara de marketing, né? E ele falou assim, não, mas é isso que eu quero alguém que entenda do mercado com uma forma ampliada, né? Aquilo foi um grande chamado e me levou para olhar o outro lado da mesa, né? E chegando à conclusão de que realmente eu gostava de muitas variedades de coisa, né? Um outro determinado momento da vida, já morando no exterior, morando nos Estados Unidos, eu comecei a estudar um pouco mais de filosofia, me encantei com a área de psicologia, né? Eu queria entender melhor o ser humano, mas no fundo eu estava querendo entender eu mesmo. Mas a gente vai com o subterfúgio da desculpa de entender os outros, mas a gente quer entender a gente. Tudo começa com o eu, né? O eu interno. E aí me formei na graduação em psicologia e a partir daquele momento, isso já se foram 20 anos, eu comecei a estudar profundamente o processo de liderança, comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, que é uma consultoria de desenvolvimento de pessoas e de serviços na área de recursos humanos e estudei coaching, comecei a trabalhar com desenvolvimento de executivos, de liderança, voltei para a universidade novamente para fazer o doutorado e a minha linha de pesquisa foi totalmente ligada ao processo de liderança, né? A liderança empreendedora versus a liderança empoderadora, né? Parte da premissa de que o outro tem mais repertório. Sim.
Então, eu diria que a minha vida foi dedicada a isso, né? A observação do ser humano e desenvolver e fazer transformações. Hoje eu procuro ajudar determinados líderes a entregar o melhor que eles podem para a nossa sociedade, né? E isso cai dentro do contexto da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade humana no primeiro plano, né? Então, também hoje eu atuo em alguns conselhos de administração, não abro mão de dar aula, que eu adoro, num programa do MBA executivo da COPEAD, lá no Rio de Janeiro. Então, essa é a história. Muito bacana. Hoje tem os 3 docentes aqui apaixonados pela essa atividade, né? Augusto, super obrigado também pela sua presença e conte também para todos que nos acompanham um relato sobre sua atuação profissional e seu desenvolvimento com o tema sustentabilidade e ESG. Muito bom. Eu acho que somos 3 apaixonados por pessoas aqui. E o fato de ser apaixonado por pessoa é que faz as conexões de consultoria, de ação, as práticas na sociedade civil, nas práticas voluntárias. E não foi diferente, né? Desde pequeno, seja pela família, pelos incentivos e tudo mais, a gente vem trabalhando, né? Depois comecei a trabalhar com 14 anos e a partir daí eu buscava o desenvolvimento meu e via como que eu podia desenvolver também as pessoas, o comércio. E foi com esse viés, muito também de apoio de família, de exemplos na família, que a gente tem, bons exemplos, que eu trilhei a minha carreira em alguns bancos, depois em consultoria, depois montando minha própria consultoria, ao mesmo tempo atuando na sociedade civil, montando grupos de voluntários para fazer atividades, fazendo trabalho voluntário, que eu acho que é o que renova a nossa alma. É o que nos move, né? É o que nos move. E, ao mesmo tempo, tentando contribuir com a sociedade aí profissionalmente. A molécula surge disso, né? A definição de molécula é isso, quando você combina diversos fatores para transformar num terceiro mais empoderado, mais humano e tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, eu também sou mestre, minha linha de pesquisa foi educação, como que a educação gera transformação em adultos, né? E é muito legal ver que a pessoa não sabia nem ler o letreiro do ônibus, depois ela tinha o poder de tomar o próprio ônibus, né? De ter e tomar decisão para a vida. E isso, para mim, é a base da sustentabilidade. É conduzir a vida para um momento melhor. E é para isso que a gente está aqui. E acho que somos 3 pessoas que pensam sobre isso dioturnamente e fazem a diferença na vida das pessoas, né? Na LHH, que a gente conhece bastante, Lívio nem se fala, com toda a tua atuação na sociedade civil, na sociedade empresarial, né? São momentos que marcam, sem dúvida. Legal, muito bom. Então, Zé Augusto, vamos lá, começando agora os nossos conceitos e debates. Você há muito tempo lida com pessoas, né? E tem uma vasta experiência no desenvolvimento de liderança. Você acabou de fazer um retrato para todos nós. Como você vê nestes relacionamentos o interesse dos CEOs e outros níveis superiores de seu contato sobre a pauta ESG? Você acredita que isso já está presente no dia a dia? Quando a gente fala de CEOs, né, do nível empresarial, é difícil generalizar, né? Nós estamos falando de diferentes segmentos, diferentes pessoas, diferentes histórias, diferente conjunto de valores, né? De uma maneira geral, né, se a gente olha no horizonte, eu vejo muitos que estão sensibilizados e, de certa forma, comprometidos com o próximo passo. Existe ainda uma grande... Como todo processo de transformação na sociedade, ainda estão presos aquela história, né? Deixa que alguém vai fazer primeiro, a hora que fizer e der certo, eu faço também. É claro que quando você reestrutura, né, a forma de pensar dentro dos conceitos, né, na hora que você começa a olhar de forma mais estruturada a governança, qual é o papel da responsabilidade social, como é que você cuida do meio ambiente, como é que você cuida das pessoas, isso de forma sistêmica, isso envolve um investimento. Né? No mínimo de tempo, capacitação de pessoas. Então, existem muitos líderes empresariais que ainda estão envolvidos muito com a sua própria
necessidade de sobrevivência da empresa, as prioridades de sobrevivência, né? Se a gente imaginar Maslow, né? Então eu diria que tem alguns CEOs que ainda estão no primeiro nível da pirâmide para sobreviver, depois ele vai... necessidades primárias. Né? Primárias do negócio, né? Então, trazer a lucratividade, retorno para o acionista e ambição. Tem outros que já estão com isso estabilizado e conseguem já falar que não, está claro, esse é o investimento, isso eu vou atuar aqui. Então, a gente consegue já ver o resultado. E tem outros que puxam a fila, né? Que estão no nível mais alto da pirâmide, que são os formadores de opinião e que estão aí fazendo barulho, já mostrando que a gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo, né? E olhar para o que está em torno. Então, nós temos as camadas, né, das empresas, as grandes, as médias, as pequenas, as microempresas. Né? E essa temática, em geral, é que atinge as grandes empresas, elas acabam tendo muita influência do exterior, muitas vezes as empresas internacionais, com filiais aqui no Brasil, especialmente, exigem tomadas de decisão e posturas sobre esse ponto de vista do ESG. Mas eu acho que o grande desafio são as empresas médias e pequenas, né? Especialmente, porque esse próprio termo não cabe para elas, mas é o diretor-geral, é o presidente da empresa ainda, ou até mesmo uma empresa familiar. Né? Então, acho que enquanto nós estabelecemos essa relação com o mercado, nas várias coisas que a gente faz, acho que esse é um maior desafio, né? Então, essa consciência, né? Então, assim, eu estou vendo de forma prática que esse envolvimento no processo, para essas empresas que são menores, ela pode vir de algumas maneiras. A principal maneira é que essa empresa está numa cadeia de valor. Sim. Então, numa cadeia de valor, ela depende da relação com uma grande empresa. E ela está vendo a grande empresa. Às vezes, ela é média e ela é fornecedora de uma outra grande. E a grande já traz um grau de consciência mais estabilizado que vai obrigá-la. Né? Você quer continuar sendo nosso fornecedor? Né? Então, nós trabalhamos muito com envolvimento de fornecedores de serviços de mão de obra, serviço temporário, de trabalho temporário. Então, assim, tem algumas empresas que vão exigir um grau de controle, de adequação, que não vão contratar qualquer coisa. E a outra é o cliente, né? Então, assim, aquela empresa que a gente vê as gerações mais jovens, isso que esse cara faz não é sustentável. Essa empresa, ela não está fazendo a reciclagem, olha, ela não está separando o lixo, ela não cumpre determinados requerimentos da legislação para cuidar das pessoas. Então, esse tipo de coisa a gente vê, né? Às vezes eu vejo a minha própria filha me ensinando determinados pontos que eu não observei num determinado um restaurante, numa empresa pequena. E aí, Augusto, é interessante que dentro dessa linha, a própria metodologia de ESG, especialmente de governança, leva a cadeia de valor, né, por conta do sistema de compliance. E das diligências, né, cada vez mais presentes. Né? Eu preciso, enquanto grande empresa, garantir que minha cadeia seja sustentável, até porque eu também posso sofrer sanções. Né? E cada vez mais a gente vê um movimento mundial, global, né, principalmente na Europa, puxando a fila, para reduzir emissões, para ter condições mais igualitárias de trabalho. Então, eu sou empresa, eu sofro a primeira sanção, eu preciso repassar isso para minha cadeia. E eu que sou pequena, média empresa, se eu não tiver... E não tiver esse olhar, né, que nem você falou perfeitamente, Zé, eu estou preocupado com o meu negócio, com a sustentabilidade do meu negócio precisa sobreviver. Só que se eu não tiver esse olhar de futuro, essa percepção de futuro, eu estou perdido. E essa sobrevivência pode ser extremamente curta. Exatamente. E eu acho que remete a uma questão básica que o Augusto e o Lívio dominam mais do que eu, que é a questão da educação. Né? Eu vejo o mesmo processo. Né? Quando você lida observando as pessoas que têm um nível de educação, eu não estou falando só escolaridade, educação de casa, de família, assim, por que o indivíduo ele joga o lixo no chão, ele joga pela janela do carro? Porque ele
ele não pensa na consequência que aquilo pode ter para o outro. Para ele não tem, ele simplesmente está tirando o lixo de perto dele. Então eu tiro o lixo de perto, né, é como se eu estivesse na empresa e eu jogo ali meus dejetos todos dentro do rio. Sim. Né? Mas aquela a analogia que a gente pode ver de evolução, em algum momento da história, nós usávamos como sociedade os pinicos dentro de casa. Né? Então, quando a gente olha um processo, a gente até aprendeu, né? Não vou nem citar países europeus, que você tinha que tomar cuidado se você passasse debaixo da janela, porque as pessoas estão julgando o lixo do pinico para fora, né? Os dejetos para fora da casa. Aí alguém evoluiu e falou assim, não, peraí, vamos criar uma fossa, vamos enterrar esse negócio. Evoluímos um pouquinho, tiramos de dentro de casa, colocamos um vaso sanitário, começamos a encher a fossa, mas descobrimos que aquilo ali ficava condicionado e tinha uma hora que tinha que limpar e eu ia jogar. Opa, boa ideia, evoluímos mais um pouco, vamos jogar no rio, vai para longe da gente. Né? Então, hoje a gente já evoluiu ao tal ponto que o rio está contaminado e a gente precisa do rio. Então, como é que a gente vai jogar no rio? Para de jogar no rio, vamos tratar. Então, assim, a gente olha historicamente, tem uma evolução. O ser humano evolui com uma certa lentidão, mas existe uma evolução. Né? E tem várias outras coisas que a gente poderia fazer analogia, mas eu vejo essa questão da consciência, da sustentabilidade, num processo de evolução. Ainda tem os existentes, mas eles parece que já estão se tornando minoria. É verdade, muito bacana. Augusto, na sua opinião, né, as ditas empresas sustentáveis acabam priorizando mais qual das letrinhas do nosso ESG no seu dia a dia organizacional? Qual a sua opinião sobre isso? É engraçado, né? Essa pergunta, se a gente pensar sobre a ótica do marketing, a gente vai para o E do ambiental. Que é o mais visível. Que é o mais visível e tudo mais. Só que muitas empresas esquecem que ela é composta por pessoas. E se ela não cuida de pessoas dentro e fora, porque ela também tem clientes que são pessoas, ela se perde, ela não sobrevive na sua cadeia de valor. Então eu acho que se ela souber cuidar das pessoas, afinal ela é uma entidade social, ela registra um contrato social, ela tem compromisso com a sociedade, ela movimenta a sociedade como um todo, economicamente. Se eu não cuidar das pessoas, eu não tenho uma continuidade de um bairro, de uma cidade, de um país. Então, é muito engraçado a gente olhar. O aspecto do marketing é visível, tal, mas se eu não souber cuidar das pessoas dentro e fora, eu não tenho uma sociedade mais evoluída, mais humana, mais sustentável. Então, aí a percepção que a gente tem é o seguinte: o ESG é uma metodologia de aplicação, mas que tem que estar muito bem conjugadas, tanto a percepção do ambiente, os impactos ambientais, os impactos sociais e da própria governança, que garante toda a estruturação da organização para a execução dessas atividades. Exatamente. Por exemplo, eu já vou me meter aqui, Zé, no seu negócio, Zé Augusto. Para não ficar muito Augusto em cima de Augusto, todo mundo. Pode me chamar de Zé. Obrigado. A LHH faz muito isso, né? Na hora que ela absorve uma pessoa que quer se reorganizar na carreira ou quer mudar de carreira e tudo mais, ela está dando uma chance dela sobreviver, dela se importar e trazer de volta o poder econômico e até moral que ela tem, né? Porque quando a pessoa volta a ser empregada ou empreendedora, ela reage de um outro jeito, né? Ela volta a brilhar, a florescer na sociedade. Então a gente vê esse ciclo acontecendo e aqui a gente tem um baita exemplo que conduz brilhantemente a empresa. Então, você vê, esse é um assunto que a gente poderia ficar a tarde inteira conversando, mas eu já vivenciei situações em que, e aí eu remeto tudo à questão da consciência, né? Então, como todo processo de transformação, ele tem o pêndulo, né? Onde você deixa de fazer durante muito tempo, o que você vai fazer, você vai excessivamente para o outro lado. Então, parece que fica mais visível, né? Que vamos cuidar das nossas plantinhas, do nosso meio ambiente, da nossa água, e isso acontece o tempo todo, né? As organizações, as empresas, elas são feitas de pessoas, como o Augusto falou. E aí a gente esquece da sustentabilidade humana, né? Cuido da planta, invisto
cuido do reflorestamento, compro um terreno para fazer o reflorestamento em compensação àquela quantidade de carbono que eu queimo. Então, isso está muito na moda, né? Mas a gente vê as organizações que estão fazendo isso e aí você ainda vê a visão da administração da empresa tendo o sonho em contratar o melhor trainee, ou o melhor estagiário, ou o melhor aprendiz, e ele vai aqui, ele vai aprender, ele vai dar o melhor resultado, ele vai virar coordenador, ele vai virar gerente, ele vai crescer e um dia que eu não preciso mais, eu descarto ele. Então, do mesmo jeito que eu contratei, né? A visão do próprio nome fala recursos humanos. Então, assim, é tratado como se fosse um recurso onde eu uso. Essa visão utilitária, ela não é sustentável. Exatamente. Então, você vê como isso ainda é arraigado, né? É verdade. Eu, quando comecei minha vida profissional, eu falei assim, eu vou falar, eu ontem escutei de um líder que ele precisa assim, eu quero tirar o que é o melhor das pessoas, né? Eu quero extrair o que há de melhor nas pessoas. Eu falei para ele, essa expressão não é boa, porque o cara vai te dar o que ele tem de melhor, ele é dele, né? Então, assim, como é que ele pode construir junto com você? Eu sei que você está falando só da palavra semântica, mas tem todo um comportamento que vem a reboque disso. Então, a gente precisa de muita educação para entender até o momento histórico transformacional que a gente está vivendo. É verdade. E aí a gente pega gerações novas, né? A geração Z, a geração millennium e tudo mais, que já entra com esse comportamento. Você vai falar de extrair o melhor das pessoas? Eu não quero. Tô fora. Daí entra aquele dilema. Por que a geração Z fica menos dentro das empresas? Porque ela não vê o propósito, porque ela não vê, não tem alinhamento de expectativa, que é fundamental. Ela não vê aquela questão, poxa, qual é a causa que eu defendo e como que eu posso participar disso? Porque ela fica enraizada no recurso. Vou extrair o melhor. Não, eu quero ter os 4 dias, né? Que a Europa, principalmente Portugal, está trabalhando. 4 dias de trabalho. O Brasil está tentando, né? Faço parte dos estudos e tal. Está começando a emplacar alguma coisa aqui. Pô, eu quero isso. Porque a minha qualidade de vida hoje é prioridade do que só o trabalho pelo trabalho. Né? Enquanto as outras gerações, não, preciso trabalhar, preciso sustentar, preciso construir. É uma nova visão e que a gente... E mesmo que eu ganhe menos, eu quero cuidar mais do meu bem-estar. E aí o home office entra muito nisso. Opa, né? Essas grandes mudanças que ocorrem. Que momento que o home office é efetivo? Mas aí entra... São assuntos para outros e outros podcasts. Bacana, muito bom. Então vamos lá, Zé Augusto. Uma das dimensões especiais do ISD é o G de governança. Você entende que o sistema de compliance e integridade impõe padrões consistentes para a aplicação da sustentabilidade nas organizações? Totalmente. O que a gente chama, né, de compliance, né, quais são as regras que eu declaro que eu seguirei. Sim. Que eu, dentro da legislação da cidade, do país, do estado que eu estou presente, dos compromissos que eu assumi com a equipe, eu estou disposto a seguir. Né? Então, isso é uma coisa que é fácil de ver numa grande empresa. Eu assumi esses compromissos de governança e também é difícil ver acontecer na plenitude nas médias e pequenas empresas, porque às vezes a flexibilidade, né, de fazer uma situação de contorno, nós criamos isso aqui, mas agora não está dando. Né? Outro dia eu vi numa empresa em que a gente precisa estruturar o nosso canal de comunicação, né, da ouvidoria. Mas peraí, o orçamento para isso é muito caro. Né? Então, assim, vamos deixar para o ano que vem para a gente poder ter... Mas isso estava no nosso plano de governança, ter uma ouvidoria imparcial, onde as denúncias não, mas a nossa prioridade para esse ano orçamentária, então assim, que hora que eu abro mão disso, né? Então, em determinado momento, eu tenho aqui uma força de vendas que são... Mas peraí, esse representante tem crachá da empresa. Esse representante, em alguns, tem até carro da empresa. Esses são funcionários da empresa. Não, são representantes, ganham só comissão. Mas isso é ilegal. Então, assim... Tem aí uma questão de compliance, mas você vê ainda empresas que já adquiriram um porte que ainda convivem
com esse tipo de problema. Então, eu acho que a governança ela é a mais fácil de medir, mas ela é a mais difícil de fazer na plenitude, na hora que você precisa de uma restrição orçamentária, onde é que você deixa de gastar, onde é que você deixa de controlar, qual é aquela coisa que a gente combinou com fazer uma dieta, né? A gente assumiu o compromisso, vamos fazer uma dieta. Estou aqui naquele sofrimento, com vontade de comer, e aí no final de semana eu estou angustiado, levanto de madrugada, abro a geladeira e tem um pudim de leite condensado, ninguém está vendo que eu estou ali, eu e o pudim, aí eu como o pudim e durmo igual um bebê. Feliz da vida, né? Então a transgressão daquele momento foi plena, sensacional, mas isso acontece na empresa e acontece dentro do compliance. E aí, de novo, a gente olha um pouquinho os níveis, né? Nas grandes organizações, o compliance tem vamos dizer assim, uma estrita mais coordenação, os comitês internos, as práticas, os processos, tal. Na média e na grande, e até explícito, especialmente nas médias e pequenas empresas familiares, né? Você tem mais flexibilidade, você tem um outro posicionamento. A questão do poder, né? A figura de um dono, né? O dono tem poder, né? Ele é o dono. Essa figura não existe nas multinacionais, porque ele já está mais distante, né? Então tem um grau de profissionalização e as consequências são claras, né? Então, assim, o poder ele é mais controlado no sentido de pode fazer tudo que eu quero, posso transgredir do jeito que eu quero, né? Assim, o dono muito perto, ele tem essa minha, né? E aqui eu vou mudar aqui um pouquinho o nosso ponto, mas fazer uma referência especial ao setor de serviços. Você lida muito, Augusto, muito, e eu muito. Como vocês veem o setor de serviços? Porque, aparentemente, isso pelas nossas percepções de mercado, o setor de serviços já começa a sofrer muito sobre a questão das diligências, os questionários que estão feitos, a sua participação dentro dessa cadeia de valor nas grandes empresas, porque é um setor ainda que não, na minha visão, não adota e está distante ainda da adoção de ações ligadas à sustentabilidade. Em especial, eu cito aqui, o Sindiprest, a gente acabou de oferecer ao Sindiprest uma cartilha de prestação de serviço, de demonstração como o ISD pode atingir e impactar o setor de serviços. Nas suas demandas, especialmente você, José Augusto, que está numa empresa de serviços, como é que você vê a aplicação do setor de serviços, que, na minha opinião, é o que está mais atrasado, entre aspas, nesse modelo? Não, total concordância. E pensando já assim, por quê, né? O setor de serviço ele depende da pessoa, né? E é o que mais tem pessoas, né? É o que mais tem pessoas. E assim, quando você fala, né, a prestação de serviço, você depende muito daquele sujeito, daquele indivíduo que está ali na frente da entrega, né, do serviço em si, e ele tem um grau de liberdade muito grande, né? Então, entre aspas, a informalidade pelo que a coisa acontece, ela é muito grande. Então, assim, é o setor que move a economia, é o setor que tem maior flexibilidade de mudança, mas o ser humano é o ser mais incontrolável que a gente tem, né? Então, por mais que você tenha uma legislação que força determinadas condutas, e não é só no Brasil, ele é o setor que ele vem com uma evolução mais complexa da gente levar à frente. E quando a gente começa a ver um determinado crescimento e uma necessidade, é o primeiro setor que falta qualidade, né? Onde tem a escassez, né? Então, mão de obra, prestação de serviço, o grau de informalidade é muito grande, né? Na nossa economia, nos nossos países. Então, nós estamos lidando com taxas de informalidade muito grandes, que a gente briga para que a formalidade possa sair da precarização e onde a gente possa ter uma plenitude social maior para essas pessoas, porque, no fundo, são elas que fazem a economia girar. É verdade. E Zé Augusto, eu vou além. A maior parte das empresas de serviço são micro, pequenas e médias, que ainda tem aquela visão da sobrevivência. Pô, eu preciso fazer isso, eu preciso garantir o meu. Depois eu vou pensar no próximo. E aí que entra o dilema. Eu tenho mais pessoas, né? Forneço mão de obra
à torto e à direito, né, adequadamente e tudo mais, só que eu simplesmente forneço recurso. Eu não cuido das pessoas para elas serem protagonistas. E acho que falta essa visão dentro do setor de serviço, que ele sim é o protagonista, porque sem o setor de serviço os demais não rodam, né, os demais setores. E se eu não tenho as pessoas ali capacitadas, e aí pode ser um grande exemplo para o Cine Prestem, de ter um programa de capacitação de pessoas para serem sustentáveis, humanas e tudo mais. Né? Eu adicionaria um pouco mais. Na nossa visão, o grande gap está na capacitação de líderes. Sim, que vão dar o primeiro passo, que que vão mostrar o exemplo, que um dia poderão ser os donos e comandarem essas pequenas que vão virar média e vão virar grande. Sim. Então, existe um gap muito grande de mercado na falta de uma visão sistêmica na cabeça desses líderes. Principalmente do primeiro líder, né? Que ele precisa aprender a cuidar de pessoas que ele não sabe. E aí, Augusto, eu quero já engatar essa pergunta que a gente vem agora. Como você vê o engajamento da área de valores humanos, não uso mais os recursos humanos, não, os valores humanos ou da área de pessoas, ou de talentos, no contexto da aplicação das dimensões de ESG? Porque, na verdade, nós estamos falando aqui de pessoas. Sim. E dentro da organização você vê a alta cúpula, você vê a área de meio ambiente, a área de logística muito envolvida, tá? Mas e especialmente a área de valor humano. Como é que você vê na empresa? Porque você está tendo também muito contato nessa área. Eu acho que cada vez mais vem top-down. Então a grande empresa começa a influenciar o setor de pessoas, né? A área de valores humanos, de gestão de pessoas, e ela acaba influenciando toda, de forma transversal, a empresa. Eu costumo dizer, né, que ESG não é uma área, mas é uma responsabilidade de todo mundo. Então ela tem que influenciar, sim, todas as lideranças para praticarem. Isso é trabalhoso. Né? E nem todo mundo tem verba e a percepção que aquilo vai fazer a diferença para a organização. Então falta um aculturamento ainda de todo esse contexto e de mostrar essa percepção que sem as pessoas, né, voltamos, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Poxa, quantos dias o Estado ficou parado? Qual é o impacto disso na economia, né, na sobrevivência da própria organização? Então, se ela não se preparar para isso minimamente, ela não sobrevive. Olívia, eu acho que aí que está a grande questão. E na visão do Augusto, pegando assim a parte prática que eu observo, né, as pessoas na empresa, o sonho dourado delas é dar para ela o job description, a descrição de cargo dela. Né? Todo mundo quer ter a sua caixinha, né? Sim. Assim, a minha autonomia vai até onde? Qual a minha responsabilidade? O que a minha área faz? Exatamente. Eu sou o quê? Eu sou gerente de quê? Eu sou líder de quê? Eu sou supervisor de quê? De que área? Então, isso é um grande dificultador para a implantação do ESG. Eu acho que seria uma atribuição natural da área de recursos humanos, porque essa interlocução transversal dentro da organização. E vejo que a dificuldade e a evolução está indo muito como lá atrás, há quase 30 anos, a gente viu a introdução do supply chain. Né? Você tinha a liderança de manufatura, de compras, todas as verticais. E o supply chain chegou, mas quando você chega num negócio fazendo transversal do cliente ao fornecedor, essa conexão, você mexe com muita resistência de mexer no terreiro dos outros. Né? Então, eu vi muito diretor de manufatura querendo assumir o supply chain. Isso é meu. Né? E a área do o cara de não, como? Planejamento é meu. Isso aqui de distribuição é meu. Então, assim, o ISG está sofrendo o mesmo processo na prática. Né? Eu vejo empresas que quem cuida do ISG é a área industrial, eu vejo outra que quem cuida é o jurídico, eu vejo outras que o RH está protagonista e essa coisa está tomando forma, mas... Até a empresa descobrir que é bom ter uma área específica só para cuidar disso e aí ela dialoga transversalmente. Essa é a tendência natural. E se a gente montar o organograma das verticais, essa vai ser uma área transversal, mas ela precisa ter um responsável, porque o ser humano precisa disso, né? Precisa dizer o que você espera de mim, qual é a sua função, qual a sua meta, qual a premiação que você ganha se você atingir ela.
Mesmo que essa meta seja compartilhada, e algumas empresas já têm isso, né, influenciando a bonificação, mas eu acho que ainda estamos começando essa jornada. Sim, e só para esclarecer e finalizar um pouco essa pauta de tudo que vocês falaram, se a gente precisa dos valores humanos, se a gente precisa da gestão de pessoas, o que mais a gente precisa dentro da empresa é engajamento, né? Esse talvez seja o maior desafio da área que cuida de pessoas, é envolvê-las nesse grande processo transformador que a empresa está passando sob o viés do ESG, né? Zé Augusto, vamos para outra sigla, vamos para o S, que é o social, né? Que é o que trabalha as pessoas, né? No contexto do ESG, o S também é muito forte, o social. A atividade desta dimensão S está voltada para o público interno e externo e mexe com as pessoas. Você consegue nos identificar algumas boas práticas para esses dois públicos? Isto é, a empresa que se assegura que o S do social é importante ela trabalhar. Mas eu tenho um público interno e eu tenho um público externo, aqueles que eu impacto a minha região lindeira, a minha comunidade e tal. Como é que você tem visto isso nesse cenário do ESG? Então, tem muita coisa legal acontecendo, né? Então, eu vejo demais o S sendo trabalhado na questão da diversidade. Sim. E aí podem ter duas visões, né? Uma visão utilitária da empresa que ela parte da seguinte premissa, né? Ainda existem muito poucos trabalhos que vão comprovar cientificamente que eu ter uma diversidade, eu consigo produzir mais, por exemplo, mais resultados, mais inovação. Eu pessoalmente acredito isso, não preciso ver nenhum resultado concreto, tangível, que me vá mostrar, mas tem empresas que querem entender isso melhor. Qual é o resultado que a gente gera com relação a essa diversidade? E a diversidade no sentido pleno, né? De raça, de tudo que a gente pode imaginar. A questão que vem junto é de inclusão, né? Então, o benefício externo. Como é que eu consigo incluir pessoas que estão na nossa sociedade dentro dessa possibilidade de levar a vida e poder ter um ofício, ter um trabalho, ter um papel social onde ele dá para o outro e recebe, né? Possa trocar. Então, isso é muito, muito bacana. O S ele tem sido visto muito fortemente dentro da questão de diversidade e inclusão. O ponto que um negócio onde eu estou mais inserido, né, o business que eu estou mais envolvido, que é propiciar condições para que as pessoas, e aí a gente trabalha por segmentos, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar mais para os líderes, né? Num mundo mais executivo, naquelas pessoas que impactam a vida das pessoas. Como é que eu ajudo essa pessoa a ter uma inserção no mundo do trabalho, né? Como é que ele vai se repaginar, vai ganhar determinada musculatura, fazer determinadas reflexões e voltar para o mundo do trabalho. Então, isso é patrocinado por algumas empresas, né? Sim. As empresas, elas que vão chegar e vão contratar o Zé Augusto, a LHH, para poder ajudar o indivíduo a fazer esse processo. Mas é curioso que às vezes você conversa com as próprias empresas que patrocinam e pergunta a ela, mas por que vocês fazem isso? Porque isso é sustentabilidade na veia, sustentabilidade social, né? Isso está dentro do S. E você vai ver o relatório do balanço de sustentabilidade, ela não considera isso. Tem empresa que considera, né? Tem empresa que liga para a gente, durante um ano, todas as pessoas que saíram e mandaram para a gente fazer o processo de transição de carreira, ela quer saber como é que essas pessoas estão, onde é que elas estão, e ela leva para o balanço social. Isso é bárbaro, né? Então, assim, é interessante. É um assunto que a gente ainda está evoluindo, né? Porque a pessoa, às vezes, a gente vê empresas que falam assim, eu patrocino a transição de carreira porque eu quero ajudar essa pessoa. Ou eu patrocino porque eu quero mostrar para o público interno que se houver alguma descontinuidade no nosso pacto, na nossa relação, você vai ter a chance de recomeçar. Eu falei, positivo, sinal para dentro, que você cuida das pessoas. Olha que sinal bacana. Você capitaliza isso dentro do S do ISG? Não, S do ISG é outra coisa. Mas é o S do ISG. É isso, é exatamente disso que nós estamos falando. Então, ainda existe uma certa falta de consciência, eu diria até mais,
uma falta de apropriação de determinadas coisas que são feitas na Muito- questão interna muito que bem colocado. vão trazer força para a organização. E Porque aí- tem muita empresa que já faz muita coisa legal. Simplesmente está sim. solto. Isso. O dado e a ação estão soltas, desamarrados Aliás, dentro em do boa ambiente. parte, né, das organizações isso acontece. É isso aí. Está tudo solto. Só que, de novo, qual que é o papel social dela? Né? Ela precisa ter muito claro o seu papel social interno, porque ela Sem está dúvida. desenvolvendo sua região. Ela faz parte do processo desenvolvimentista. É isso mesmo. Né? Então, E aí, Augusto, pegando essa abordagem, como você vê o processo de comunicação ao colaborador na jornada ESG de uma empresa? Quer dizer, se a gente precisa dele, né? Como é que eles estão envolvidos nessa história? eu acho que o que falta é justamente o engajamento. Cada vez mais você vê notícias sobre as COPs, né? Você vê notícias de desastres naturais, de acontecimentos extremos, etc. Mas você não reflete, não tem grupos de debate, rodas de conversa, que deveriam ser o primeiro movimento, mesmo que até informal, Sem dentro dúvida. das organizações. Peraí, você viu o que aconteceu? Como que isso impacta? Aham, Como que impacta a sua vida? sim. Como que impacta a vida dos seus netos? Porque a pessoa pode nem ter filhos ainda, mas ela já começa a ter uma consciência que aquilo vai impactar não só hoje, como o futuro. É verdade. E tudo começa com uma roda de conversa. Junta 2, 3, 4 pessoas voluntárias, isso vira um comitê, vira uma comissão e vai se alastrando positivamente dentro da organização. Então ainda falta esse engajamento, que aí fica aquela distância. Eu quero estrategicamente, porque é produtivo, faz parte do marketing, etc., que é legal, né? E não estou desmerecendo esse valor da organização, pelo contrário, ela também precisa ter isso, só que eu preciso ter embaixo as pessoas fazendo. Sim. Não adianta falar, né, que nem a gente brinca. Ah, eu pintei um muro de verde e agora eu sou sustentável. Não, Sem preciso dúvida. fazer com que as pessoas efetivamente façam. E cada um tem a sua contribuição. Um dos exemplos é criar o senso social, né, funcional. Aham. Pô, o que você faz? Ah, eu vou na igreja. Não, eu e que a faço... maioria das empresas só sabem do valor daquele colaborador dentro da organização, né? Das competências que ele tem para dentro Isso, da organização. isso. Desconhece o que ele é para fora e o quanto esse fora pode Impacta, subsidiar e melhorar a atividade dele interna. Então, por exemplo, né, trazendo essa ferramenta que é Bárbara, eu consigo descobrir se a pessoa tem uma ação na igreja. Dentro da igreja, por exemplo, será que eu não poderia patrocinar? E adotar isso como uma causa da empresa? Que tem um padrinho, né, uma madrinha, enfim, que vai ser meu ponto focal. E aí você começa a contaminar positivamente essas pessoas. Sim. Porque ela já faz aquilo de coração. E é muito mais fácil sensibilizar, engajar e transformar. Não, e ele pode ser esse líder voluntário para dentro, com uma Refletindo enorme pra reflexão. fora, vestindo e Muito, tal. É isso Né? mesmo. E- Claro. Tem espaço de um conceito que não é bem explorado, né? Assim, a maioria das pessoas e empresas elas não entendem o que é engajamento. Sim, Aham. Né? Acha que um processo de comunicação gera engajamento. É uma parte, né? Sem dúvida. Então, assim, tem carência de comunicação, tem questões metodológicas que estão em jogo, por exemplo, quando a gente fala principalmente com a área de recursos humanos, né? Eu converso isso com muitos CEOs, né? Você está fazendo a gestão dos seus talentos bem feita, mas onde é que estão os seus talentos? Sim. Porque se você está pensando que os seus talentos são só as pessoas que trabalham na sua empresa, você está perdido, porque qual é o momento que ele deixa de ser seu talento? É muito rápido quando ele Sim. decide sair e ir embora. Aham. E quando você precisa trazer outro talento, onde é que você vai buscar? Quanto tempo leva? Aonde é que eles estão? Como é que você está desenvolvendo os talentos que estão fora da sua empresa? Sim. Aham. E aí a pergunta, o olhar, né? O olho assim, como é que eu faço isso? Mas teoricamente eu tenho que investir para quem está fora da empresa. Então a mentalidade ainda é muito cerquinha, né? Tem uma cerquinha que me separa de um mundo que não tem mais cerquinha. Não tem mais cerquinha para separar e para te proteger. É verdade. É uma questão que dá para a gente também conversar O dia inteiro. horas e horas. Porque, assim, como é que
eu vou ter um orçamento, você vê que os instrumentos pelo qual eu meço performance e organizo a gestão, eles estão completamente antiquados, porque um orçamento para uma coisa que, assim, dentro da empresa, com isso, como é que eu vou medir isso? Então, o ISG está trazendo um processo, uma oportunidade de transformação e evolução muito grande. Isso me lembra um caso, se me permite. Uma grande empresa nos chamou para demitir as pessoas. Qual a causa? Hora extra demais. Então, pegaram o salário, viram que a pessoa fazia muita hora extra e a gente foi contratado para demitir uma lista de pessoas. Na hora que eu fui conversar, por que você faz hora extra? Seu José. Porque eu preciso ter a minha casa própria. Eu quero ter a minha casa própria. Obviamente, a gente que é mais sensível à causa, eu caí para trás, parei o processo, fui conversar com a diretoria. Pô, e aí? Olha, a gente tem um problema que não é um problema da empresa, é um sonho de vida. E a empresa entendeu pela diretoria, virou um case de sucesso, porque eles fizeram uma entrevista, uma pesquisa interna, descobriram que mais 4 pessoas não tinham casa própria, eles criaram um programa de voluntário por mutirão. Então o seu Zé, que ficava horas, né, mais, era o funcionário mais produtivo, porque ele viu o sonho sendo compartilhado pela empresa. E aí a empresa virou um caso de sucesso e tudo mais, montando casas e tudo mais. Olha como que isso também transforma. É verdade. É isso. Né? Mudou a cultura da empresa. Bacana, né? Então, Muito legal. José Augusto, muito se fala em bônus para os executivos que atingem metas de sustentabilidade. Isso está acontecendo com frequência nas organizações? Você tem percebido isso? Tá começando. As empresas que já estão mais estruturadas, né? Eu acho que o problema vem um pouco antes. Ainda tem muitas dificuldades de mensurar ações de sustentabilidade, de encontrar os indicadores. Aí tem oportunidade para todo mundo. Verdade. Quais são os relatórios de sustentabilidade humana, social e ambiental que eu sigo? Quais são os principais indicadores de governança? Quais são os selos que eu posso buscar no mercado, onde vai trazer para nós uma referência a ser seguida? E em cima disso, eu consigo construir metas. As empresas que já conseguiram construir metas, não há dúvida de que elas, de alguma forma, ponderam a bonificação. Sim. É claro que a gente vive ainda num mundo onde a liderança tem uma bonificação diferenciada e toda a população da empresa tem o famoso PLR, mas de alguma forma o PLR já vem com uma ponderação de metas que podem estar no conjunto da sustentabilidade. Sim. Ainda é pouco, mas eu vejo as formadoras de opinião, as grandes empresas, elas estão muito sensíveis a isso. Bacana. De um posicionamento e com certeza isso vai impactar. E impacta a bonificação. Sem dúvida. Eu estou cansado de ver, por exemplo, empresas que, por exemplo, o engajamento é um fator importante de impacto em bônus. Sim. Ótimo. A gente, conversando no mercado, percebe que há já uma evolução nessa discussão e o que se tem que fazer, como você bem disse, é criar os KPIs, criar os indicadores capazes de dar o modus de análise desses resultados para poder sugerir um bônus para os executivos que são os responsáveis por essas ações. Né? Olívio, gestão. Ter a referência, né? Quais são os selos que a gente tem no mercado. Né? Então, por exemplo, nós temos um selo da Easy, né? Da Sim. D3 para uma empresa de capital aberta. Então, ele vai lá e tem uma cartilha clara de quais são as questões. Né? Se uma empresa, às vezes, ela está precisando de financiamento de capital externo, né? Dinheiro de fora, ela vai ver que ela tem linhas de créditos que são muito vantajosas se você atender determinados requisitos. Sim. Aí você acaba descobrindo que tem outros indicadores que você tem que buscar para ter acesso àquela linha de crédito. Então, ainda isso é um pouco difuso no mercado. Então para eu estar bem posicionado nisso, eu tenho que ser uma B Company. Quais são as coisas que vão estar envolvidas nisso? Então, eu acho que ainda tem espaço para surgirem novos referenciais de boas práticas a serem seguidas. Isso mesmo. Legal. Sim. E, Augusto, você que está bem presente no tema sustentabilidade e ESG,
O que você percebe de mais inovador e importante que está acontecendo no mercado e merece ser apresentado aqui rapidamente algumas dicas para o nosso público, para a nossa audiência? A maior dica é saber conviver com as gerações. E eu acho que esse é o ponto mais inovador que as empresas precisam tocar hoje. A partir do ano que vem, a gente tem a geração alfa entrando no mercado de trabalho. Né? Se a gente já tem a disputa, né, dos millennials, Z com as gerações antigas, com a geração alfa, que é com 14 anos, né, o menor aprendiz, é uma geração que já nasce com um celular. Sim. Então, com um chip embutido. E que já sabe mexer no celular com 2 anos melhor que a gente, que teve que aprender e tudo mais. Então, o que eu vejo? Que você tem um aspecto dos créditos de carbono, etc., que já estão se consolidando no mercado como práticas naturais, mas a falta desse olhar para gerações, que a gente vai ter todas as gerações trabalhando juntas. Vai ser muito importante a partir de agora. Porque o que antes, né, eu não confio em ninguém com mais de 30, virou até música na época e tudo mais, né, eu sou muito velho, com mais de 30 anos. Hoje, você trabalha até 70, 80. A previsão, né, de vida são 100 anos. Né, e vai chegar cada vez mais. Então você vai trabalhar, você vai alongar o período de trabalho por muito mais tempo. E eu preciso cuidar dessas pessoas. Ao mesmo tempo eu tenho pensamentos, visões e olhares diferentes de mundo, né, e de humanidade. Então se eu não cuidar das pessoas, de todas as gerações, eu acho que esse é o ponto principal. Eu preciso inovar o jeito de cuidar das pessoas. Sair dos recursos e virar valores. E isso precisa muito de um conhecimento muito melhor psicológico, né, de saber até como cuidar, filosófico, de todas as pessoas. É uma formação na amplitude do que a gente entende como liderança. Sim, exatamente. Então, hoje, se você olhar a maior verba, o maior investimento de qualquer média, grande empresa, a maior preocupação é a formação de liderança. Mesmo. É isso mesmo. E como você falou, né, tem muita empresa contratando também os ditos idosos, vamos dizer assim, né, com 50 a mais, 60 a mais, pessoal que já se aposentou, mas que a empresa percebe que em alguma área ela precisa ter um sênior mais dedicado, com um outro tipo de percepção. E aí sim, todas as gerações estão lá representadas dentro de um mesmo cesto. E aí tem o convívio. Como que você convive com uma pessoa que não mexe no celular, uma pessoa que só fala com a Alexa, né? E que usa um chat GPT hoje, por exemplo, como qualquer coisa. Para qualquer coisa e até como instrumento de relação. Né? Tem gente que namora com o chat GPT, faz terapia. Pô, mas como assim? Né? Então, eu preciso entender, e aí sim, cabe abordagens cada vez mais inovadoras. Muito legal, muito bom. Olha, a gente está nesse bate-papo nosso, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, muito gostoso, né? Falar de pessoas brilha os olhos, né? E aí eu peço a vocês um minutinho para um recado final, para você, José Augusto Figueiredo. Então, esse é um assunto que a gente não gosta de recado final. É verdade, é verdade. Mas se eu pudesse, assim, eu acho que o ponto central ele vai estar sempre ligado ao verdadeiro duelo entre o eu e o outro, né? O outro do Lacan com O maiúsculo. Né? Então, a gente entender que tudo que a gente faz na vida, de certa forma, a gente está buscando um reconhecimento, um pertencimento. E o sentido que isso representa para a gente. Às vezes a gente esquece de olhar o outro e, às vezes, quais são as motivações que realmente a gente tem. Então, o ISG, de certa forma, para mim, é a capacidade que eu deixo de escutar um pouco a criança que está gritando dentro de mim por determinada necessidade ou carência e passo a escutar o outro que também tem outras necessidades e carência. Esse equilíbrio entre eu e o outro seria a receita da sustentabilidade. Muito legal, gostei. Augusto Roque.
Bom, como o Zé Augusto disse, é um tema que a gente quer continuar sempre, né? Que não tem um ponto final, mas eu diria que tem uma reticências, que sempre a gente precisa continuar, precisa falar. Eu acho que quando a gente fala de pessoas dentro do ambiente, da sustentabilidade, do ESG, a gente está falando do ponto fulcral. Se eu não cuidar das pessoas, eu não tenho governança, eu não tenho quem cuida do meio ambiente. Então eu preciso ter um olhar mais apurado, um olhar mais cuidadoso, para que essas pessoas também sejam um exemplo que a gente quer para a sociedade do futuro. E assim, preparar novos líderes sustentáveis, né? Tem uma frase de uma pessoa que eu reconheço muito, né? Sou fã, chamada Lívio Giosa, conhece? Ele fala assim: precisamos preparar a sociedade para não sermos consumidores do mundo, mas admiradores desse novo mundo, né? E isso é fundamental. Essa frase, para mim, é um exemplo, e não é porque o Lívio está aqui, mas que eu uso de exemplo para a vida. Porque se a gente não faz um mundo melhor para a gente não constrói uma sociedade melhor para o futuro. É verdade. Muito legal. Muito bom, gente. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, o IRIS, a diretoria da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, a diretoria da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a diretoria do Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial. Quero agradecer ainda aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Aline Monteiro e a Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aqui aos nossos convidados, foi excelente esse bate-papo, essa roda de conversa, né, Augusto, gostosa que a gente teve aqui. E também agradecer a você que nos acompanhou neste Diálogos ESG FIP. Até o próximo episódio.